Boa noite a todas. Na aula de hoje, a Isabel vai falar um pouquinho, né, sobre o seu primeiro livro de contos. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre como que surgiu, né, o conceito do livro, a unidade dos textos, a divisão temática, o processo criativo, né? Quanto tempo ela levou para escrever esses textos, enfim, falar um pouquinho sobre como que surgiu, né, essa obra. Aí depois nós iremos ler e comentar alguns dos textos. Então, por favor, Isabel. Então, boa noite a todos, a todas, colegas, mestre. Então, Eros e Thanatos em Plenos Pecados é o meu primeiro livro de contos, não é? A ideia de publicar um livro veio assim da minha insistência em enviar os meus contos, não é, para alguns concursos, por exemplo, o selo Off Flip. E eu fui recebendo, né, um impulso muito positivo, porque vários contos que compõem esse meu livro, eles ficaram em destaque. Tive, inclusive, uma premiação, não é, de uma crônica da coletânea Nós, não é, textos de autoria feminina. Então, eu, sabe, me coloquei nessa vibe, nessa disposição de escrever o meu livro de contos, né? E as temáticas sociais, elas sempre foram muito presentes, né? Têm sido presentes, inclusive no meu livro de poemas, Panópticos e Girassóis, né? Memórias da Pele, e eu trago, né, com relação às divisões, eu trago justamente essas questões que eu jogo nos pecados capitais, não é? Hoje, por exemplo, nós temos dois contos que tematizam a ira, e na ira a temática da guerra, não é? Então, o meu livro tem o extrato dos plenos pecados, em que eu trabalho os pecados capitais, dentro de um contexto bem atual, eu diria, não é? Polemizando com o nosso tempo. Tem também uma parte, eu estava até falando com a Márcia sobre isso, que é uma parte mais de leveza, não é? Que eu trabalho com as questões ligadas aos relacionamentos afetivos, amorosos, que é a presença de Eros, e também os rompimentos, os finais, não é? A morte que cerceia, não só nessa parte dos plenos pecados e da ira, mas também da finitude das relações. Então, nós temos, por exemplo, um extrato que eu trabalho a prosa das canções, que eu faço um diálogo com as músicas, com algumas músicas. Trago também, que eu acho importante estar presente também na minha poesia, trago alguns textos que dialogam com o sagrado e o profano. Então, assim, essa cria, na verdade, ela está sendo muito bem amamentada, sabe? Muito bem dengada, mimada. E justamente por isso eu quero que as pessoas leiam com a mesma pulsão que esses textos estão sendo escritos. São contos breves, breves, não é? Eu trabalho com essa coisa mais da exatidão, da concisão. Então, nada, por exemplo, que tome muito tempo do leitor, mas que possa impactá-lo, né? Então, a ideia é isso, é chamar o meu leitor para esse cenário, né, de Eros e Thanatos que ronda os nossos dias. Então, inicialmente seria isso. É claro que a gente tem outras coisas para falar, mas então vou respondendo, né, no decorrer da nossa apresentação. Você levou quanto tempo escrevendo esses contos, Isabel? Olha, eu tenho assim, eu sou muito produtiva em termos de escrita, sabe? Muito. Que ótimo. Então, eu diria que eu acho que esse livro, ele não gastei 6 meses assim para dizer agora vou encaminhar,
porque eu tenho também, eu tenho essa coisa, assim, meus textos, eles são sempre inacabados. De forma que, se eu pegar esse livro novamente, começar a ler, eu vou refazer esses textos, sempre, quase sempre no sentido de tirar, e nunca de acrescentar. Então, assim, eles têm essa a característica do inacabamento. Então, assim, para mim não tem problema mexer nos textos, sabe? Eu não tenho esses milindres. Se tiver que mexer, eu posso mexer várias vezes, assim, tenho várias versões. Então, assim, eu tenho, inclusive, um outro livro que eu comecei a escrever junto com esse, né? Dei prioridade ao de contos, mas, assim, sou muito produtiva, tenho uma facilidade, assim, uma vibe de escrever, sabe? E com São essa coisa. quantos contos? Olha, agora eu tenho 39 contos. Certo. 39 contos. Eu queria chegar no número de 40 contos, só que como esse final, que para mim assim, ele abre esse extrato dos plenos pecados, esse é um pouco maior que os outros, né? Certamente, assim, devo tirar algumas coisas, mas eu queria fechar no número de 40 contos, sabe, mestre? Para mim, assim, seria um número. Mas se ficar no 39, tá, é interessante também, tá bom para mim. Certo. E como que foi o processo de criação, né, do livro? Você pensou previamente no título ou não? Pensou Sim, previamente nos temas ou não? penso. Ele tem o que eu chamaria de uma arquitetônica, que eu acho que, inclusive, dialoga com os meus livros de poesia. Até porque eu não consigo largar a mão da poesia, não consigo. Eu, inclusive, diria, mestre, que os meus contos eles estão muito dentro desse conceito do conto híbrido, não é? Que você apresentou nas aulas passadas, porque eu não consigo largar a mão da poesia. Então, os meus contos eles sempre têm uma pegada na poesia, na filosofia, na política, na mitologia. Então, assim, eu trago essas intertextualidades para os meus contos, sabe? Então, ele tem uma estrutura, eu penso, eu tenho desenho, né, o que eu quero com ele, o que ele é pensado. Então, o meu trabalho ele é intencional, não é só aquela coisa, estou inspirada e vou escrever. Não, eu tenho um desenho, né? Eu faço um desenho que eu quero, e eu vou construindo e colocando os contos, então, dentro desses estratos, né? Então, a prosa das canções. Então, eu quero dialogar com uma música, com as músicas, e transformar isso numa leitura, não é? Uma prosa. E eu tenho, então, ele é todo intencional, ele é todo pensado, de forma assim que eu tenho um certo domínio do que eu estou fazendo com essa cria. Né? É Ótimo. claro que tem os devaneios, tem alguma coisa que passa, que foge, que eu acho necessário que se perca também. Sim, Não é? Esse pensar não é pensar na totalidade, em algo que está pronto, acabado, e eu sei tudo sobre o que eu estou fazendo. Eu estava falando com Márcia que eu gosto que os textos me escapem, me surpreendam, né? Que os próprios personagens possam me surpreender. Então, ele tem essa composição pensada, mas eles meio que andam de uma forma anárquica, mais à vontade, sabe? Enfim, certo. mais no sentido de estranhamento, né? Tanto é que as minhas peripécias elas acontecem às vezes dentro de um drama de consciência, e não necessariamente de ações que movimentam personagens entre si, mas numa tacada de um drama de consciência, não é que o personagem vivencia. Não é claro que sempre tem a influência do exterior, mas tem essa luta, né, de dramas de consciências, um sujeito que se pensa, né, em vários momentos, né, como esse das córneas, né, esse conto, né,
a terra sobre o Império das Fórnias, que o personagem começa empolgado, na soberba, conhecendo tudo que ele acha que há de mais importante para ser vivenciado no mundo da tecnociência, e, de repente, ele tem uma queda de um drama de consciência, e a peripécia acontece nesse momento, não é? Então, não é sempre, não é uma, vamos dizer assim, um formato de uma peripécia clássica, não é? Então, é nesse sentido, e eu estou me encontrando muito na prosa, Que porque eu ótimo. sou muito verbal, né? Eu me acho uma pessoa muito verbal. Embora a minha poesia seja muito sintética, eu verbalizo muito, mas na hora de escrever eu preciso do Certo, mínimo, do mínimo necessário. muito bem. Não o Ah, mínimo eu, mas o mínimo necessário. certo. Bom, se a Márcia ou a Isadora quiserem fazer alguma pergunta antes da leitura, eu só peço que as perguntas sejam breves, que as respostas sejam breves, para a gente acabar pontualmente às 20 horas. Então, Mestre, Márcia, como uma Isadora, questão, eu acharia muito interessante, se for possível, fazer a leitura de um dos contos, não? claro, por isso que eu pedi a brevidade, né, nas perguntas e nas respostas, para dar tempo da gente ler e comentar algum dos textos. Não, mestre, ela esclareceu para mim tudo, assim, a minha curiosidade ficou satisfeita. Certo. Isadora? Grandes elogios. Então, somente lindo, a fluência da Isabel falando e tudo, apenas não, tão somente elogios. Isabel, Dória, que barato, que coisa boa estar aqui com você, né? Nessa troca novamente. Nós já estivemos juntas lá na poesia e agora estamos aqui, né? Na prosa. sim. Muito bom. Muito Obrigada pelo retorno. Muito bem. Então vamos fazer a leitura. Começar com o primeiro conto, Ira. Filhos da Ira. Stop com Rolling Stones. Stop com Beatles Songs. No peito, um coração não há, mas duas medalhas sim, né, dos engenheiros do Havaí. Então já começa com duas citações intertextuais, né? Uma dos sete pecados capitais da teologia católica e a outra com a canção dos engenheiros do Havaí. No meu país, todos os jovens são obrigados a ingressar no serviço militar aos 18 anos. Antes do primeiro ano, já nutria minha paixão pelas armas de fogo. Espera aí. Eu colocaria um ponto depois de 18 anos, porque aqui Certo, vou eu fazer vejo, as anotações aqui. eu vejo como duas frases. A primeira frase é: no meu país, todos os jovens são obrigados a ingressar no serviço militar aos 18 anos. Ponto. Antes do primeiro ano, já nutria minha paixão pelas armas de fogo. Antes do primeiro ano do quê? Da faculdade, do colégio? Não entendi. Antes do Antes do primeiro. primeiro ano, Que ano é esse? É um ano escolar? não, eu Primeiro, acho que. antes do primeiro ano do quê? Do ensino médio, do ensino fundamental? Deixa eu só abrir aqui, mestre, meu texto, que Sim. aí eu posso visualizar melhor. Só um instantinho. Que eu estou aqui com ele, sabe? Uhum. Me parece que eu coloco aos 18 anos, quer dizer, antes do primeiro ano que ele está servindo o serviço militar. A frase não está precisa, então. Então, eu vou colocar então a interrogação para ver isso, mas é antes do primeiro ano que ele está nesse serviço militar, né? Certo. Então, repensaria essa frase. No serviço militar. Aí, Aos 18 anos, é isso.
Certo. Antes do primeiro ano, já nutria minha paixão pelas armas de fogo, De né? repente, poderia ficar assim, talvez. Antes disso, ou seja, antes dos 18 anos, já nutria minha paixão pelas armas de fogo. Certo, E fica como sugestão. Aí, tá. seguindo, estava pronto para o bom combate. Passei a desejar a guerra. O sentimento bélico substituíra todos os desejos da juventude. Namorar, viajar, estudar, ir ao cinema, frequentar as festas, transgredir as leis. Bom, será que estudar é um desejo da juventude? A pensar. Bom, depende, né? Se você está estudando o que você está afim, por Sim, exemplo, é bom. Filosofia, sociologia, sim. literatura, pode ser legal. É, Eu, por exemplo, adorava meus professores de literatura, filosofia. já na faculdade, sim. Né? No Estudar, ensino, né? A escola pode ser ruim e tal, mas tem seu barato de estudar. sim. Os amigos, as escolas, paqueras, alguns professores legais, né? Que em geral, entre jovens, estudar não chega a ser um desejo, né? Principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, depois sim, na faculdade, mas na primeira formação é raro alguém ter desejo, né, de estudar. Mas vamos prosseguir. Os únicos sons que me apraziam eram as rajadas das metralhadoras e as explosões das bombas. Troquei a casa de meus pais pelos quartéis, meus amigos pelo príncipe de Maquiavel. Meus comandantes superiores, senhores da guerra, eram meus mestres e guias absolutos. Masturbavam-me com uma arma forte, olhando. Quem assistiu o filme Nascido para Matar, é isso, né? Charlotte, meu amor, não é a arma. Além de ser uma coisa fálica, não é? Ela substitui tudo, a arma. Sim, masturbavam-me, no plural, ou Não, masturbava-me? não, não. Esse M aí realmente tem que tirar. Porque senão dá a impressão de que os soldados estavam masturbando o Não, rapaz, né? não, era ele mesmo, era ele, tem que Então, tirar. não precisa tirar o É a M. primeira pessoa, Então, masturbava-me com uma arma, olhando as revistas pornôs e a fotografia de minha irmã. Caramba, já não tirava a farda para dormir. Colara-se de tal forma ao corpo que era a segunda pele do homem que me tornara. A guerra contra o nosso inimigo histórico foi deflagrada antes do meu aniversário de 30 anos. Já era um tenente graduado. Eu colocaria aqui um quando eu já onde? era, quando eu já era um tenente graduado. Certo. O meu batalhão foi um dos primeiros a entrar em combate. O alvo era tudo que se movesse sobre e sob a terra. Ponto. Não, eu colocaria aqui uma vírgula, porque depois há uma continuação, né, da ideia, dependente, na caixa baixa, do sexo, idade, Certo. cor, tamanho, espessura. A ordem era matar, acabar com todos os terroristas que ameaçavam nosso projeto de ocupação daquela região. Não faço ideia do que você está falando, né? De onde seja, de jeito Nem, nenhum. nem imagino Ninguém do que se aqui, trate. nenhum dos seus alunos, mestre. Foi quando fiz um pacto silencioso comigo. Seria o exterminador de crianças e mulheres. Puxa, não imagino quem faça isso. Iria destruir as sementes do terror, calcinar o território uterino daquele país. Não, tudo bem.
enquanto estive na ativa, aqui fica um som em eco, né? Enquanto estive na ativa, naquele campo de destruição, consegui eliminar uma criança a cada 10 minutos. O trabalho era mais fácil quando estavam com suas mães. Recebi o distintivo de sniper. Estive entre os atiradores que eliminaram mais de 14.000 crianças, sementes de terroristas. Agora estávamos de volta para casa. Fui acompanhar meus pais, eu colocaria para casa. Essa questão do pra ou para, é assim, num texto coloquial, tudo bem, mas como aqui a linguagem toda, né, não está sendo coloquial, Certo, esse pra certo. fica meio deslocado, então deixaria para. Tá, já coloquei agora. Agora estávamos de volta para casa. Então, tem que olhar se não aparece para, não é, em outros momentos. Dependendo do contexto, tudo bem, se é numa fala coloquial, né, numa conversa entre dois amigos. Sim, sim, sim. Mas Estou aqui, falando para ele não aparecer aqui no mesmo conto, né? sim. Então, agora estávamos de volta para casa, ou estávamos voltando para casa. Sim. Colocaria voltando, ou seja, aquela ação que começa, né, no presente e vai continuar no futuro. Agora estávamos voltando para casa. Fui acompanhar meus pais no dia de troca de reféns, da troca de reféns. Minha irmã seria devolvida em troca de outros presos. Já havia 10 anos que ela fugira da casa perdão. Já havia 10 anos que ela fugira de casa com um palestino, mas todos diziam que havia sido raptada à força. Bom, eu pensei que Não, depois eu falo. Deixa eu marcar aqui palestino, e depois eu vou marcar país. Aí eu quero comentar a respeito. Embora soubesse desse amor clandestino, sempre propaguei o rapto, porque desejava minha irmã como mulher. Era por ela que procurava entre os rostos desesperados das mulheres. Hoje receberia a minha recompensa. Meus pais foram chamados para reconhecer o corpo da filha e dos 2 netos. Espera aí. Reconhecer os corpos, né, no plural. Os corpos da É, filha e dos 2 isso. netos. Segundo o relato do esposo, foram assassinados pelos soldados sionistas. Deixa eu marcar aqui também. Por uma única vez na vida, senti enorme desespero, desmaiei. Não consegui encarar o rosto desfigurado de minha irmã, mas os das crianças eu jamais me esqueceria. Eram anjos sacrificiais dos filhos da ira. Excelente final. Gostei bastante do conto, né? Frases concisas, objetivas, substantivas, sem enrolação, né? Todo texto é muito preciso. Não basta o texto ser curto para ser econômico. Às vezes o texto é Sim. curto e tem muita verborragia, né? Tem muito papo furado. E não é o caso aqui. O conto é curto e ele tem todas as palavras necessárias, né? Nada sobrando, nada faltando. A única questão aqui, quando eu comecei a ler, eu imaginava que você não iria se referir a nenhum conflito específico. Há uma série de pistas, né, que remetem ao massacre na faixa de Gaza. Mas Sim, eu pensei que você deixaria o texto vago. Só que mais adiante, você fala em palestino, fala em soldados sionistas.
aí você já está situando, né, historicamente. Por isso, quando você fala antes em país, fica estranho, porque Israel não reconhece a Palestina, muito menos a faixa de Gaza. Então, quando você escreve calcinar o território uterino daquele país, eu mudaria para um termo mais vago, região, por exemplo, ou, Região, né? ou outro termo. Mas dizer que é É, país é como se os israelenses estivessem reconhecendo, né, a faixa de Gaza como um país, e eles não reconhecem. certo. Ah, Ótima minhas, sugestão. sim. Uma sugestão que é opcional, assim, aquela famosa frase, né, se o conto fosse meu, eu Sim, deixaria impreciso. Então, impreciso. tiraria palestino, tiraria soldados sionistas, deixaria assim, sem que o leitor fosse Certo. apresentado, né, a, a uma geografia, uma história Tirar, específicas. tirar, tirar as referências, não é? Sim, Essas referências. sim. Certo, Agora, certo. claro que isso é opcional. Você pode deixar Sim, exatamente desse modo. é. Mas, como um todo, Não, é interessante. como É, um todo, é. excelente ponto. Gostei bastante. Deixa eu ver o que a Obrigada, Isadora né? escreveu. Eu acho, Isadora falou que a sugestão é trocar, né? Pode O ser. sniper para um atirador de elite. Então, Isadora, eu fiz questão de usar essa expressão justamente para marcar essa, esse intercâmbio, esse financiamento da guerra. Ah, muito bom. Percebe? Então, assim, eu fiz questão de mostrar que existe esse vínculo, que eles têm um modelo de ocupação, sabe, de É crimes a de guerra guerra. por procuração. Então, Isso. eu queria, assim, sabe, eles têm um ídolo que está fora, sabe? Então, para mim, a terminologia é essa, para identificar, sabe, que eles não estão sozinhos nesse massacre, sabe, Isadora? Com certeza. Certíssimo, Isabel. Perfeito. E é a guerra por procuração, como se fala, né? Os Estados Unidos ele Isso, opera guerras por procuração ao redor disso. isso. Aí me parece que você falou mais alguma coisa, porque eu não estou, eu estou concentrada aqui já fazendo essa correção do texto, e eu não vi mais. Você parece que colocou uma outra coisa, não foi, mestre? Aí, não foi, Isadora? Eu coloquei várias. O masturbava menos Não, singular, sim. os Eu estou falando, a porcos. Isadora escreveu mais alguma coisa? Aqui o Então, masturbável claro, em clave do já corrigi, já Então, corrigi aqui. então, vamos ler mais um. Ok. Mais um ou dois, né? Quem sabe? Antiestrela no céu de Antiselap. Interessante, antiestrela. Gostei. Na região. Você viu aí, mestre? Você viu aí, inclusive aí nessa sua orientação de tirar as referências, né, de não marcar as referências, o que eu faço? Eu coloco a palavra Palestina ao contrário, justamente para tirar a referência direta, porque Anitselap é Palestina, a Ah, anteestrela no céu de Palestina. Então, você veja interessante. que eu tiro essa referência, né, do nome, né, do país. Inclusive, no primeiro conto, onde está palestino, você pode usar de É, repente esse antiselap. pronto, ótimo. Gostei da sugestão. Interessante. É, De estar soldados sionistas, de repente poderia colocar nossos soldados, ou nossas tropas. nossos soldados. Isso. E Ok. esse, por uma única vez na vida, eu acho um pouco exagerado, até porque a vida continua depois disso, né? Pode ter a segunda, a terceira, a quarta ocorrência. Então, eu Porque foi colocaria. aquilo que a Márcia detectou na leitura dela, né?
assim, é um cara patológico, né? Completamente adoecido esse sujeito, Sim, né? mas eu Os colocaria desejos pela, incestuosos. Então, assim, é um psicopata. Então, pode ser, quando eu falo desse drama de consciência, desse estranhamento, quer dizer, até esse psicopata, esse jovem psicopata, ele tem uma queda, né? Ele tem um confronto com a realidade sim, de uma forma brutal, porque o objeto do desejo, tudo que ele queria, está ali massacrado na frente dele. Então, ele fala por uma única. É no sentido de que, desde que eu tenho consciência de tudo isso que eu participo na guerra, pela primeira vez eu sofri esse impacto, porque o resto era só a pulsão de morte que movia essa psicopatia desse jovem soldado, eu que é o que entendi o eles que você... fazem, o que a gente está vendo na televisão, não é? Eles vestem as roupas das palestinas, eles massacram as crianças, quer dizer, não existe nenhum exagero, né? Na realidade, que é absolutamente ficcional, quer dizer, a barbárie estampada nas nossas televisões, sabe? Mas Todos os vamos... dias. Então, eu estou demonstrando esse caráter psicopata dos Não, isso soldados eu que são entendi. treinados, né? Isso eu entendi. Então, talvez, desde que tenho consciência, eu não sei, porque eu gostaria que ele fosse marcado como um momento em que ele sofre o impacto de sua própria violência, né? Não sei, alguma coisa. Não, está bem claro no texto. A É, minha única questão em relação a essa frase, eu pensei na objetividade dela. Acho que pela primeira certo, vez seria mais objetivo, mas daí é, deixa como você preferir. tá. Vamos ler o segundo conto. Antiestrela no céu de Anit Selap. Um bom título. Na região plantar das refugiadas. O que significa uma região plantar? Os pés, Oi? os pés, a planta dos pés, a planta dos pés, Ah, certo. a É, planta dos pés. não ficou claro. Quando eu comecei a ler na região, eu pensei que fosse uma região geográfica. Por isso que me causou estranheza se plantar. Eu seria mais direto, nas plantas dos pés das refugiadas. Eu acho que seria mais preciso. O risco do aterrorizante bordado. Cheguei à tenda das contadoras de histórias. Sou da comunidade de rendeiras Renascença. Havia sido convidada para fazer parte da roda de mulheres refugiadas. Sob a vasta tenda, as mulheres sentavam-se em torno de um grande tapete que ia sendo bordado a várias mãos. Observo que cada contadora entrelaça por agulhadas coloridas o desenho que representa sua cidade. Muito bem escrito. O alternar de tramas acompanha a urdidura de cada história, de forma que os detalhes objetivos e subjetivos do enredo estejam representados nos bordados. Essa frase eu achei muito longa, tentaria diminuir um pouco. Essa, Certo, essa, vou marcar aqui. essa tarde conheceremos a história de Antiselap. Meus pais idosos foram enterrados aos pés das oliveiras de raízes ancestrais. Hoje é apenas uma faixa, cada vez menor. A ocidentalizada Leersi, Israel ao Que é contrário, Israel. né? É, Se diz herdeira dos ancestrais de Sion. Já que você inverteu Israel, poderia inverter Sion também, de repente. certo, Noís, certo. ancestrais de Tá, Noís. tá. Assim foi construída uma cidade dentro de outra.
hastearam em nosso solo a antiestrela. Muito bom. Desde a invasão, a infância e as oliveiras agonizam sob os escombros. Cansei o dia com a esperança do cessar-fogo, que faltou o hífen, de recolher nossas mulheres rotas, alteradas. A citação do Chico, talvez, Isso. ou do É Vinícius, né? do, é do Vinícius, Rosa de Isso. Hiroshima. Olhos fatigados de pânico miram o céu de fósforo branco. Resta-me o cansaço que não me faz carne os ossos. Espera aí. Resta-me o cansaço que não me faz carne os ossos. Não entendi. É que eu quis esse jogo mesmo, sabe? Assim, do cansaço, da desnutrição, da representação da caveira, sabe? É um jogo semântico, assim, não é para ter um sentido, é Certo. para justamente parar, como aconteceu agora, né? Na sua leitura, a pessoa para e fala: o que é isso? Tudo bem. Tudo bem. Então, eu tenho alguns momentos que eu faço muito esse jogo. É Certo. justamente para gerar uma ambivalência, uma ambiguidade, não deixar claro. Ótimo, ótimo. Prosseguindo. Caniços pensantes é o que somos. É isso que eu queria. Uma Aham, coisa reforça a outra. certo. O terror não dorme. Chego à janela e vejo as pálpebras abertas da besta sobre a minha anticelape. Quando se olha atentamente para o tapete, reconhece-se o caminho perdido num fio amaranto, que após um longo giro faz com que se entre num túnel, abrigo e sepultura dos habitantes de Anticelape. A narradora borda as palavras: a aranha sobre o abismo que se abre no espaço. Nesse ponto, interrompe, entregando-me sua agulha e linhas. Dou continuidade ao bordado sobre o destino de Anticelape. Ampara-me, por sua natureza dual, a figura de Dioniso. Quando Zeus viu Dioniso criança, despedaçado, buscou entre as partes a que era divina, onde fica a sede do afeto e da coragem. Zeus pegou o coração de Dioniso criança e dele fez nascer novamente Dioniso. Dioniso, 2 vezes nascido. Quando nasceu, Dioniso veio ao mundo chorando, como todo recém-nascido. Ao renascer, Dioniso saiu do coração sorrindo, na alegria do triunfo da vida, como arte de tornar a vida de novo nascente. Dioniso expressa a potência múltipla e heterogênea das artes, sobretudo a arte de reinventar a vida. Por isso é considerado o símbolo do triunfo da vida sobre a morte. Que Dioniso renasça em todas as infâncias destroçadas pelas guerras. Que a cidade Anticelape seja o triunfo da vida, resistindo àqueles que a querem morta. Meu bordado poético se alia ao de Manuel de Barros. Na ponta do meu lápis há apenas nascimento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Até o parágrafo que começa com a linha, quando se olha atentamente para o tapete, há uma narrativa linear, né, com toda estranheza que ela possa ter, mas é linear. Aí depois, quando você entra
no parágrafo, ampara-me por sua natureza dual, a figura de Dioniso. Aí parece que tem uma quebra, né, na narrativa, como se entrasse um Tem, outro discurso. sim, tem, porque é uma outra bordadeira, a bordadeira da comunidade renascença. Então, aí nós temos duas bordadeiras. Então, Certo, nós temos a primeira bordadeira e temos a segunda. Então, a narrativa, ela acompanha essa mudança, é intencional. É certo. justamente uma quebra, porque entra um outro bordado sobre o destino de Anitsilap. Então, Muito é intencional interessante. que seja um outro discurso mesmo. É Muito pensado, interessante. é Gostei dos dois pensado. pontos. Até dá vontade de ler os outros, né? Mas aí a gente leria até às 10 horas. Então, vou abrir espaço para a Márcia e para a Isadora comentarem. Eu gostei bastante do que eu li, Isabel, com aquelas poucas observações, né, que eu fiz. Tem Certo, os pontos é muito muito pertinente, legais. Gostei muito bastante. pertinente. Já estou corrigindo aqui agora mesmo, já estou com o computador aberto e já estou corrigindo. Eu fico muito feliz, mestre, que você tenha gostado, né, dos meus textos. E esses dois textos eu fiz questão de colocá-los juntos, porque o segundo texto ele é uma resposta ao primeiro. Não Uhum. é? Nós terminamos o primeiro com as duas crianças, não é, assassinadas, e aí vem uma outra pegada que é essa das refugiadas, não é? E nessa roda de contadoras, de bordadeiras, enfim, é como se fosse um processo, um acolhimento, não é? Um resgate dessas mulheres, não é? Destroçadas. Então, eles estão justamente dentro desse capítulo dos plenos pecados, ele está dentro desse extrato da ira. Sim, A ira tem outros contos também que fazem parte, né? Então, essa parte da ira, eu devo ter uns 4 contos que tematizam a ira, né? certo. Muito Então, bom. e aí é, é, é isso, então. E dá vontade É, de ler mais, né? Lendo esses dois contos, a gente fica com vontade de ler mais, né? E acho que num pois livro de contos que isso é bom. fantástico. É, fiquei feliz demais. E eu queria era isso mesmo, sabe, essa vontade. Uhum. São textos curtos, que você se envolve com eles, e eles acabam rápido, e você continua envolvida com eles. E, assim, a luxúria, eu estou caprichando na luxúria, não é? Escrevi, assim, também esse A Nudez Tropical do Cio Geráclito, também com muita vontade, não é? Então, assim, já estou fazendo propaganda da minha cria, que está sendo muito bem amamentada antes de nascer, não Certo. é? Se tiver o link da pré-venda, publica no grupo, Isabel. Certo, vou sim, vou publicar. Assim que entregar para a Jéssica, que for para a editora, e eu vou já começar a divulgação, né, dessa cria, porque eu não vejo a hora dela nascer. Maravilha. Né? Estaremos ansiosos. Márcia, Isadora, vocês querem comentar algo sobre esses dois contos? Bem, eu já tinha comentado antes com ela, fiquei bem impactada com a patologia dos personagens, o quanto ela conseguiu passar isso para os personagens e deixar o leitor assim estupefato, né? Nossa, e parabéns, está conseguindo, é isso aí, eu acho que está num excelente caminho. Eu só tenho uma pergunta de professora de português chata. No Sim, Recolher Márcia, Nossas Mulheres, você quis dizer, você quis exatamente dar dois adjetivos para mulheres que é rotas e alteradas? sim, Tá, então tá perfeito. Não, é, não era a citação de rotas alteradas do poema, né? Era dois não, adjetivos não, para mulheres. Então tá certo. certo, Porque eu li assim a primeira vez. Tá. certo, tá joia. Obrigada aí pelo reforço, viu, Márcia? Muito, Não, muito gostei bom muito. Eu só não esse vou comentar retorno de mais, até você. porque eu sei que o mestre tá com o horário estourando aí, mas assim, fiquei bastante impactada mesmo, especialmente com o primeiro, sabe? Aquela coisa, nossa senhora, É, foi muito a legal. ideia.
A ideia é essa, a ideia é essa. Conseguiu, parabéns. E, e, Obrigada. e ela É, conseguir esse efeito, nessa força de impacto, num texto breve, é algo bastante meritório, Ah, eu Isabel. fiquei com ódio daquele homem, menino, daquele personagem, eu fiquei nossa, com ódio mortal dele. olha, são psicopatas. Aham. Esse aqui, mestre, a Antestrela no selo Anticilap, ele foi destaque no selo Off Flip, na Muito bom. coletânea, né? Ele foi destaque, ficou lá entre os contos destaques, né? Que eu fiquei muito honrada, que os meus contos são todos destaques, Com né? certeza. Então, Tem que ficar eu mesmo. fiquei Olha, muito honrada. tu despertou a minha ira contra o teu personagem, viu? É isso, né? Que desperte a nossa indignação, sabe? Isso mesmo. Que nós não podemos nos calar. Para mim, olha, eu não pensei vivenciar essa barbárie dessa forma tão violenta. É algo que me choca profundamente. Eu fui militante quando jovem na universidade, essa causa sempre foi minha, e eu não tenho. É muito difícil. É muito difícil. Isadora, você quer comentar algo? Texto brilhante, Isabel, sempre achei, sempre comentei que era brilhantíssimo. Fiz um print do que eu escrevi no chat para te passar lá pelo grupo de narrativas, só para tu dar uma lida, tá? Só Porque foi eu não uma, refer- consigo, foi uma, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? foi uma questão de economia de tempo para o Cláudio também e tudo. Certo, passe lá no grupo, então, Isadora, por Brilhante, viu, favor. Isabel? E doloroso e brilhante. Belíssimo. Obrigada, Isadora. Gratidão, viu? Bom, Uma então, honra. antes de finalizarmos, Isabel, se você quiser acrescentar alguma coisa, né, sobre o seu livro. Então, eu estou concluindo, né, como eu falei, o meu livro. Está sendo uma experiência é, muito forte escrever esse livro. Os meus contos são todos muito fortes. Agora mesmo, eu publiquei um livro que são com quantas estações se faz uma mulher, não é? Que aí eu tematizo a vida de uma prostituta, né? Desde a saída de casa, e também muito emocionante, me envolvi muito com os textos. Então, assim, estou num processo, eu diria assim, muito produtivo, muito criativo, sabe? Está valendo demais a pena. Na verdade, eu vim morar aqui em João Pessoa, estou aqui para fazer o que eu estou fazendo agora. E só estou podendo fazer, Márcia, com essa entrega, porque estou aposentada. Ah, que Porque maravilha. Eu chego pois lá. é, porque quando eu trabalhava também 40, 60 horas, eu não conseguia, sabe, assim, não conseguia me mobilizar para produzir nada assim muito criativo, a não ser as minhas aulas, não é? Verdade. Também assim, investia, mas é um momento assim realmente que eu estou me dedicando e estou muito, vamos dizer assim, é, 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 qual seria a palavra assim, não é vaidosa, mas muito assim orgulhosa de estar conseguindo fazer coisas que eu sempre quis fazer E com tem essa que ficar dedicação, mesmo. E sabe? Com tem que essa dedicação, com esse empenho de poder fazer isso, sabe? Então é isso que eu desejo para nós, todas nós, escritoras, poetas, é que a gente tenha esse teto, né? Todo nosso, com o tempo, com tudo que nós precisamos para a gente poder criar as coisas mais belas e mais intrigantes, enfim, não é? Para a gente poder se realizar nesse sentido. Seria isso, não é? E aí bom. estaremos aqui às quintas-feiras e nós vamos, então, trocando, né, as nossas experiências. Muito bem. Bom, na semana passada foi a Rita, né? Hoje foi a Isabel. Semana que vem, de repente, pode ser a Márcia. Na primeira semana de julho,
aliás, na segunda, né, semana de julho, a Isadora. Aí talvez eu dê mais uma ou duas aulas teóricas, aí a gente volta, né, para as oficinas. Então, mais para frente, teremos, né, outras oportunidades para lermos mais contos da Isabel. Esses dois, né, que foram lidos hoje, eu achei bem impactantes, e estou bastante curioso para ter o livro impresso em mãos e poder ler todos. Então é isso, minhas Obrigada, caras. mestre, obrigada. Eu também, ansiosa, viu, mestre, para essa cria nascer logo. Então agradeço a todas e até nosso próximo encontro.